Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestTube. É um prazer ter você aqui novamente conosco. E eu queria, primeiramente, antes de começar esse vídeo, agradecer a você que acompanha o nosso trabalho aí. Nós atingimos mais de 550 visualizações, na verdade um pouco mais do que isso até, bem mais. E eu queria deixar extremamente meus agradecimentos a você que acompanha esse trabalho, tá? Eu faço isso por amor, eu não ganho exatamente nada com isso, principalmente porque eu quero trazer um conteúdo de qualidade para você. Eu sinto orgulho em dizer que nós estamos alcançando uma excelência, assim, que eu nem imaginava. Nós somos o canal com maior grau de detalhamento do YouTube. Pode ter certeza disso, confie na gente, tá? Mas, enfim, vamos começar nesta aula inaugurando uma nova playlist aqui no canal. A gente vai inaugurar a playlist de atomística. Então, nessa área da química, nós vamos estudar modelos atômicos, radioatividade, entre, muitas outras coisas, quem sabe no futuro alguns aprofundamentos, tá? Bom, vamos dar início então à nossa playlist. Nós vamos falar hoje da introdução. Bom, assim como tudo e todas as matérias, a gente precisa introduzir esse assunto, saber de onde surgiu, e é justamente que nós vamos fazer isso nesta aula. Então eu quero que você se permita entrar num contexto da história da química que nós vamos trabalhar aqui, para você entender da onde surgiu toda essa evolução do pensamento em relação ao átomo. Tudo bem? Então vamos começar. Acompanhem comigo. A dúvida inicial que perdurou por muitos anos foi: o que constitui a matéria? Então, se você parar para pensar, hoje ainda muitas pessoas se perguntam isso. Do que é feito isso? Do que é feito todas as coisas aqui? Bom, nós sabemos hoje que é constituída por átomos, mas nessa época lembrar que a limitação tecnológica estava restrita ao olho, muitas vezes ao tato, às propriedades organolépticas em relação à química de forma geral, tá? Então, essa é uma pergunta que nós vamos ter como ponto de partida. E assim trabalhar todos os modelos atômicos no futuro, tá? Bom, uma resposta que surgiu para isso ocorreu em 478 aproximadamente antes de Cristo, tá? Na região da Grécia. Você sabe que a Grécia foi um ponto assim do planeta Terra que trouxe muitos conceitos primordiais para a ciência, né? Então, filosofia, química, medicina, muitas coisas surgiram dali. Então, na química não é diferente. Dois filósofos, conhecidos como Leucipo e Demócrito, trouxeram essa resposta para a gente, tá? Bom, então, essa parte da lousa é a parte que você precisa saber para o seu vestibular. Aqui, eu trouxe mais uma curiosidade e tal, para você entender, porque lembra que eu falei, nós somos o canal com o maior grau de detalhamento aqui do YouTube, tá? Então, assista essa aula aqui, tá? Você não vai perder nada, você só vai ganhar com isso. Vamos a início então. O que acontece é o seguinte: esses dois caras são filósofos. Logo, eles trouxeram uma resposta filosófica para a pergunta e não científica. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. Não é uma resposta científica baseada em observação, em análise, experimento, conclusão. Não tem método científico. Isso aqui foi um pensamento deles, tá? Bom, o que eles pensaram? Filosoficamente, eles pensaram o seguinte: se você pega a matéria e divide em porção cada vez menor, vai chegar uma hora que você não consegue dividir mais. Vou te dar um exemplo. Se eu pego, por exemplo, esse pedaço de papel, tá? Isso aqui representa a matéria. Como eles chegaram nessa conclusão? Cada vez que você divide, você chega em porção cada vez menor. Chega uma hora que você não consegue mais dividir. E aí você chega numa porção indivisível. Como assim? Ó, perceba que eu vou dividir na matéria e ela vai ficando cada vez menor. Ó, vai ficando cada vez menor. Chega uma hora que eu nem vou conseguir mais dividir ela de tão pequena que fica. Ó, dá uma olhada. Já está quase minúscula. Vai ser bem difícil conseguir dividir até com a mão. Agora eu não consigo dividir mais. Então, quando você não consegue mais dividir, segundo esses caras aqui, você chega na menor porção da matéria. Então a matéria ela é indivisível, ela é sem divisão. E como que você vai converter essa palavra? O prefixo a, por exemplo, não é ideia de negação? Por exemplo, a biogênese, não formação de vida, parte de outra vida, é uma coisa da biologia, mas a ideia é de negação, tá? Então, perceba o seguinte: para eu transformar desse jeito, eu pego a palavra sem e coloco o prefixo a. Tranquilo? E divisão. Divisão, para eles, é a mesma coisa que tomo. Tomo é divisão. Então, sem a divisão, tomo. Então, você chega numa palavra
que recebe o nome de átomo. No nosso português, né? Na nossa língua, a gente acentua o A ali, por paroxítona. Ficou claro da onde surgiu então a palavra átomo? Átomo significa então sem divisão. É a ideia inicial trazida por Leucipo e Demócrito. Ficou claro? Bom, mas até caiu a caneta. Mas nem todo mundo acreditava nesses dois filósofos, tá? Porque existiam muitos outros caras que tinham muito mais nome, vamos assim dizer. Então, acabou existindo essa teoria, mas nem todo mundo aceitou. Por quê? Porque existia um cara chamado de Aristóteles. E Aristóteles se opunha à ideia de Leucipo e Demócrito de que a menor porção da matéria seria constituída por átomo, né? Seria o átomo, na verdade, né? E por que Aristóteles não concordava? Porque ele concordava com um cara que chamava Empédocles. Então perceba que Aristóteles se opunha às ideias de Leucipo e Demócrito porque ele concordava com a ideia de Empédocles. E quem foi Empédocles para a nossa química? Empédocles foi o cara que trouxe uma teoria, a teoria dos 4 elementos fundamentais. Então essa história que toda criança tem, e às vezes até Avatar, né? Terra, ar, fogo, água, né? Todas essas coisas, surgiu com ele. Segundo Empédocles, o universo, a matéria é constituída por 4 elementos. Então está aqui, ar, fogo, terra e água. Além disso, ele fez uma certa representação desses elementos. Então aqui nós temos a nossa representação. Vou abreviar aqui, representação. Então o ar é esse triângulo com um tracinho aqui no meio, né? O fogo é só o triângulo, a terra é um triângulo invertido com um tracinho e a água é só um triângulo invertido, tá? Então, isso é muito interessante de você saber. Então, isso era para Empédocles. E Aristóteles concordava com isso. Fala, não, realmente, tudo provém do ar, do fogo, da terra e da água. As coisas que existem no universo não são nada mais, nada menos do que a mistura dessas. Quando você pega, por exemplo, uma árvore, a árvore provém da terra, que tem água também e está no ar. Então, tudo provém disso. Talvez você tenha um certo repúdio a essa ideia, mas é uma ideia interessante. Pensa para você ver, tudo surge da terra, tudo surge da água. Você é constituído por água? Claro que isso era antigamente. Hoje, claro que não faz sentido você afirmar isso, tá, galera? Eu estou trazendo o pensamento para a época. Então, para Empédocles era isso. E o Aristóteles gostou tanto dessa ideia que ele chegou a aprofundar. Ele aprofundou a teoria e atribuiu algumas características para essas substâncias, para esses elementos, na verdade, né? Substâncias eles não chamavam de elemento. Quais são as características? Seco, úmido, frio e quente. Aristóteles aprofundou a teoria de Empédocles, falando que, além de existir água, terra, fogo e ar, eles têm essas características. Ou é seco, ou é úmido, frio, quente. Como assim? Eu fiz uma representação aqui para a gente entender isso de uma forma melhor. Então, eu coloquei aqui os elementos de Empédocles, os quais Aristóteles também concordava. Terra, água, ar e fogo, tá? Esse foguinho ficou lindo, né? Na verdade, aqui, né? Então, perceba o seguinte. Aqui, em verde, estão as características que Aristóteles atribuiu. Então, seco, frio, úmido e quente, tá? Por que que tem essa imagem? Bom, porque cada elemento possui a característica. Aristóteles aprofundou isso. Então, olha aqui, por exemplo, a terra. Quais são as características da terra? Ela é seca e fria. Da água, a água é úmida e fria. O ar é quente e úmido. O fogo é quente e seco. Então, segundo Aristóteles e Empédocles, se você tirasse algumas características, certos elementos podem se tornar outros. Então, por exemplo, se eu tiro uma característica do fogo, quais são? Seco e quente. Se eu tiro seco, na verdade ele se torna úmido, ok? E se eu tiro a quentura, né, o quão quente o fogo é, ele fica frio. Se ele fica úmido e frio, ele é quem? Ele se torna água. Se eu pego a terra, se eu deixo de torná-la seca e passo a torná-la úmida, então ela vem para cá. Se eu deixo de torná-la fria e a torno quente, vem para cá, você tem um ar. Então percebe que os elementos podem ser transformados uns no outros. Então essa era a ideia de Aristóteles e Empédocles. Mas para o vestibular que você tem que saber isso. Embora isso também possa ser cobrado, nunca vi uma questão falar sobre isso. A ideia inicial é que Leucipo e Demócrito instituiu a palavra átomo, referindo-se à porção da matéria indivisível.
A sem tomo divisão. Átomo então significa sem divisão. O átomo poderia ser, eu não vou entrar nesse caso, mas já vou adiantar um pouco, para Dalton, por exemplo, tá? Para Dalton, o átomo é uma bola de bilhar. É indivisível, indestrutível. Então está muito de acordo com essa ideia inicial. Então isso foi evoluindo com o tempo, até a gente chegar no modelo Rutherford-Bohr, que é o máximo que você precisa saber, tá? Gente, dessa aula é só. Espero que você tenha gostado, espero ter contribuído com os seus estudos e trazido uma informação de qualidade para você. Muito obrigado e até a próxima.